Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos bem-vindos aqui nessa casa de oração, onde nós viemos, cada um de nós, buscar orientações, buscar consolo, buscar conhecimento, trocar energias, sair daqui mais leves do que quando aqui chegamos. Mas, para que tudo isso aconteça, nós, como espíritas que somos, necessitamos tomar atitudes conosco, mudar muitos hábitos ou vícios que nós temos de agora ou de vidas pregressas, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros espíritas, que é o que dizia Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E quem não tem más inclinações? Como assim? Que mais inclinações é essa? Que a gente se acha uma pessoa tão boa, tão bacana, a gente pensa assim, eu sou querida, né? Mas às vezes nem tanto, porque nós guardamos dentro de nós e trazemos para esta vida alguns comportamentos e atitudes que não nos faz evoluir, que muitas vezes nós estacionamos. Para que nós possamos mudar, nós temos que prestar atenção em nós. Porque eu não posso mudar aquilo que eu nem conheço em mim. Todos nós temos aqui nesse orbe de prova e expiação um pouquinho de cada um dos defeitos, assim como nós temos também um pouquinho de cada uma das qualidades. Uma nós viemos para domar, ir aparando e tirando de nós esses defeitos, e a grande maioria das qualidades, se não todas, nós viemos aperfeiçoar. Para que isso aconteça, nós temos que fazer esse exame em nós. O que em mim está legal, está bom, ou pode melhorar, mas o que em mim ainda não está bom, que eu preciso melhorar? Eu sou uma pessoa que me irrito com facilidade. Eu sou uma pessoa que quando eu devia puxar o freio e usar a paciência, eu consigo. Eu sou uma pessoa que eu ainda faço asepsia de pessoas, como assim, essa eu gosto, essa não gosto, essa não quero aqui, essa não vou com a cara, essa sei lá, não me fez nada, mas eu não gosto, porque nós somos esses. Eu sou uma pessoa maledicente, que eu recebo uma notícia, um comentário, e eu já vou passando isso adiante. Eu sou uma pessoa que vejo algo de ruim acontecer com uma outra pessoa ou outras e digo, bem feito. Que pessoa eu sou? O que é que eu preciso mudar? Não, mas isso que tu falasse, eu ainda não sou mais assim. Que bom. Mas nós precisamos ser verdadeiros conosco. Porque nós temos um peso e uma medida para nós. E um peso e uma medida para os outros. Para nós, normalmente, nós achamos que somos bonzinhos. Mas se nós fôssemos bons para nós, bons de verdade, nós pararíamos e frearíamos as nossas tribulações. Tiraríamos da nossa vida os sofrimentos, os acontecimentos ruins. Como? Mudando. Já começando pela qualidade dos nossos pensamentos. Eu não sei vocês, mas tem dias
que a gente está tão invigilante que nós queremos fazer uma prece, um Pai Nosso. Nós nem conseguimos direito, nos perdemos pela metade. O que vem agora mesmo? Perdoai nossas ofensas? Não, isso eu já falei. Não é assim, às vezes, a gente não está atrapalhado. Porque a qualidade dos nossos pensamentos não estão boas. Mas eu vou desistir dessa prece? Não. Eu vou insistir. Se eu não consigo essa, eu vou fazer outra, ou eu vou fazer aquela prece que eu converso com Deus, que eu falo, que eu procuro ouvir as respostas que Ele, através dos amigos espirituais, chegam para mim. Mas se eu quero frear as minhas tribulações, eu tenho principalmente que passar por algumas etapas emocionais da reforma íntima. Por que emocionais? Porque a fonte, a sede do nosso espírito é na nossa mente. É onde também nós controlamos as nossas emoções. E é a partir daí que nós vamos evoluindo, melhorando e, consequentemente, a nossa vida melhora, tudo em nossa volta melhora, nós vamos merecer também a terra do futuro. Essas palavras de Kardec vivem a martelar em nossa mente, porque nós entendemos, mas não alcançamos o patamar sugerido. Nós entendemos que para ser o verdadeiro espírita, nós precisamos nos reformar, nós precisamos mudar, mas nós ainda não conseguimos alcançar aquele patamar que nós precisamos, porque é difícil para nós segurar, principalmente, as nossas más tendências. Não que a gente vá piorar nas qualidades que a gente adquiriu, até pode, mas é mais difícil. Mas domar aquilo que nós trazemos dentro de nós, tem hora que a gente ainda acha bonito. Falei mesmo, que a gente é assim. Nem durmo com desaforo, dorme com dívida então, né? Dívida evolutiva. Ou aquelas vezes que a gente pensa assim, eu passo muito por isso, confesso, não vou falar. Eu não vou falar, vou ficar quieta. Eu não vou falar. Meu Deus, eu tenho que me segurar, eu sei que isso é errado. Não vou falar. Falei. Às vezes a gente ainda passa por isso. Estava indo tão bem, às vezes eu digo. Estava indo tão bem, principalmente na casa da gente. Porque se a gente bobear na casa da gente, que é a nossa grande escola, nosso grande teste, a gente bota a perder. Às vezes um filho, um companheiro, um esposo, chega atordoado, ou nós mesmas. E aí, ao invés da gente se centrar, procurar se acalmar, ficar quieto, o que a gente faz? A gente tenta, né, atirar no primeiro que aparecer na frente. Às vezes já é de manhã, quando a gente acorda, bom dia, se for para ti, tem algo mais desagradável do que isso? Mas a gente diz, bom dia para quem? Nós somos ainda imaturos assim. E por isso nós, muitas vezes, na grande maioria, nós não alcançamos esse patamar que nós deveríamos fazer muita força e sempre para alcançar. Havemos de saber, entretanto, que para o aprimoramento espiritual é necessário essas etapas: o plantio, a germinação, o crescimento e a frutificação. Vamos pegar um exemplo. Paciência. Estou falando que a tijolada de quem faz a palestra é o palestrante que recebe primeiro. Aí eu fiquei pensando, qual? Tá aqui, ó, paciência. Primeiro, plantar e se esforçar, plantar esta semente dentro de mim e admitir dentro de cada um de nós. Eu sou pouco paciente. Então, eu tenho que admitir, fazer esse plantio para
que isso brote através do meu esforço e essa semente, que é a paciência, germine. Se ela germinar através do esforço diário, a cada dia, certo? Ela vai crescer e aí vai frutificar. Porque a gente já tem também essas tentativas. Não tem hora que a gente pensa assim, nossa, eu não vou suportar, eu não vou ter paciência para isso. Mas a gente tem. A gente respira, reza, tenta vibrar melhor e ainda sai daquela situação e diz assim, nossa, que bom, eu não perdi a minha paciência. Isso não é em momentos extremos, não. É no nosso dia a dia, nos momentos extremos, é lógico que a gente tem que se controlar. Mas no dia a dia, um exemplo clássico, um trânsito. Não vou buzinar, vou. Não vou fazer gestos, que não é linguagem de Libras, não. É aqueles gestos, né? Mas a gente às vezes faz. Se a gente não faz os gestos, a gente grita, porque o vidro está fechado. Então a gente pensa assim, estou protegido, né? Está fechado, a porta está travada. A gente grita. E se a gente não grita, mas a gente pensa? Porque dá um medinho, né? Gritar, o cara pode parar, te fechar, enfim. Mas a gente pensa. E às vezes a gente é tão danadinho, né? Falo por mim e por todos, talvez, que a gente não xinga, não grita, mas a gente diz assim, ó, Deus te abençoe. Que não era o que a gente queria dizer, né? Mas a gente ainda quer disfarçar. Que Deus te abençoe, saiu daqui só, né? Porque aqui não tá, aqui não tá. Então, para essas etapas, em tudo aquilo que nós detectamos em nós, que nós precisamos. A impaciência, a paciência e, às vezes, a impaciência exacerbada. Nós queremos tudo para ontem. E esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, para essas etapas, plantio, germinação, crescimento e frutificação, não é só no meu tempo, é no tempo de Deus. Porque senão a gente também fica meio embiocado. Não, agora eu já detectei, né? A maioria das meus defeitos, vou mudar tudo. Fica chato, insuportável, irritado, quer dar lição de moral em todo mundo, que nem tem ainda, mas já quer. Então, nós temos que, para tudo, ter equilíbrio, porque senão não germina. A gente planta, mas não chega aqui na frutificação, já se perde por aqui. Assim, no livro Emoções que Curam, da irmã Stufo, a autora espiritual sugere subsídios de autoavaliação em 6 etapas. Eu vou falar de uma porque de todas não vai dar, que é uma das mais importantes. Ou seja, para essa autoavaliação, para a cura das nossas emoções que são adoecidas num planeta de prova e expiação, não vai ser em passe de mágica, vão ser várias etapas. À medida que eu vou conseguindo uma etapa, eu vou conseguindo também dar um passinho para frente e caminhar para as outras. Porque às vezes, meus irmãos, no nosso dia a dia, nós nos esforçamos e até nós comemoramos algumas vitórias nossas. Ai, meu Deus, como eu estou uma pessoa mais calma. Ah, meu Deus, que bom, estou conseguindo ter um pouquinho mais de paciência. E aí a prova vem. E a gente pensa assim, nossa, estava indo tão bem, eu botei tudo fora. Porque nós também somos testados, porque às vezes, desculpem a frase, mas a gente se acha. E se acha como? Se nem mudou ainda, já está se achando. Então é preciso maturidade, responsabilidade, para que essa mudança realmente aconteça. Primeira etapa, projeção tóxica.
é um mecanismo psicológico necessário ante o incômodo das mudanças, propostas pelo conhecimento espírita. E aí a gente vai ver essa projeção de projetar. Nós vamos conhecendo um pouco a doutrina e os seus valores, nós já vamos ficando envergonhados de certos comportamentos. Porque conhecendo não cabe mais para nós nos comportarmos daquela forma, porque a gente sabe que está errado, e sabe que é vergonhoso, e sabe que nos faz mal, que pode inclusive nos adoecer ou adoecer as pessoas que convivem conosco. Então gera em nós um incômodo, porque nós temos que mudar. E mudando pelas propostas do conhecimento espírita, gera em nós um mal-estar. Como assim? Falando da paciência de novo. Se eu não sou paciente e eu começo a mudar, a frear as minhas más tendências, pode me adoecer? Pode, porque eu vou segurar tanto que vai estourar em algum lugar. Por isso que a mudança é em etapa. Às vezes a gente faz o evangelho no lar, começa a rir porque eu me lembro de mim. A gente faz o evangelho no lar, né? Cada um adota um dia da semana para fazer na sua casa o evangelho no lar. E começou a aparecer muitas vezes, quando eu fazia esse movimento, né? Não seguia a risca ali página por página. Ai, bobinha, né? Vou abrir para ver qual era o recado. Paciência. Olha, foi um tempão disso. O recado estava claro, né? Como acaso não existe. E aí, eu, que sou muito faladeira, no sentido de, eu vou falar e pronto. Né? A gente se perde pela boca. Meu compromisso dessa semana, vocês vão rir comigo no final. Meu compromisso desta semana é segurar a minha boca, é não falar coisas que eu não preciso dizer, coisas às vezes desagradáveis, coisas desnecessárias. Fui fazer isso. Isso é um exercício de paciência, segurar a boca. Fui tentando, algumas vezes fui conseguindo, outra me dava até um calor, eu chegava a suar em pleno inverno, que tinha que segurar. Resumo da ópera, fiquei com uma amidalite, porque o sapinho não saía, né? Só entrava. Aí a gente começa a se dar conta que é essa projeção tóxica do quanto precisa mudar. O quanto é mais inteligente, o quanto é mais eficaz. E aí a gente vai amadurecendo a ideia que a história do plantio, da germinação, do crescimento e da frutificação vai ficando mais fácil. Porque não é um esforço sobre-humano. A mesma coisa é com a fofoca e com a maledicência. A fofoca e a maledicência morrem quando chega em ouvidos inteligentes. Porque as pessoas vêm passando um acontecimento, uma fofoca tal. O que isso vai mudar na minha vida? Nada. Mas isso pode mudar a vida de alguém? Pode destruir até. Se eu tenho um ouvido inteligente, aquilo bate aqui e acabou. Não passo para frente. Mas se eu não penso assim, eu vou continuar esse processo que não deixa de ser um processo obsessivo, que eu estou causando uma auto-obsessão e obsessão nas pessoas que eu estou caluniando muitas vezes. Com os esclarecimentos, somos convocados a sair da acomodação, o que gera medo e também estímulo para avançar. A gente tem um certo medo para mudar, mas a gente é estimulado para que isso aconteça. Surge uma tensão emocional e se estabelece um conflito entre o que estamos aprendendo
o que sentimos e o que vivemos na prática. E isso é muito importante, porque este conflito, bom, eu estou aprendendo determinados valores. O que é que eu estou sentindo com esses valores que eu estou aprendendo, que eu preciso mudar? E como é que eu consigo colocar isso em prática? Então vejam que essa questão da reforma íntima, do mudar a si mesmo, são etapas que eu não vou conseguir fazer de imediato, mas eu preciso começar a tentar. E eu penso que é sempre mais fácil começar pelas coisas pequenas que nós temos em nós, porque às vezes a gente quer mudar uma coisa muito grande, não consegue. Mas se eu começo a mudar as pequenas, sabe, aparando os pelinhos, eu não posso pegar uma cera quente, vai doer. Mas eu posso devagarzinho, com uma pinça, né? O gato subir no telhado. O gato está lá na ponta do telhado. Não é assim? Então nós vamos mudando devagar, porque daí nós vamos também ter ideia do que nós estamos vivendo na prática. É como quando a gente faz uma dieta restritiva. Às vezes a gente vai no médico e a gente tem que cortar um monte de coisa. Claro, usou em excesso, comeu em excesso, ou falta, que às vezes é restritivo e às vezes eu tenho que repor muitas coisas que eu não fiz o uso direito. E aí, eu me lembro que a minha consulta em dezembro, não vou dizer ódio, mas eu fiquei com uma raiva da endocrinologista, porque tudo que ela dizia eu só podia dizer, aham, claro que não, mas claro. Sim, tens razão, porque ela olhou meus exames e disse assim, mas que esculhambação é essa? Bem açoriana, uma profissional excelente, mas não é daquelas de passar a mãozinha na cabeça. E aí ela foi descascando, aí ela disse para mim, tu queres o quê? Infartada, um AVC? Eu disse, meu Deus, ela quer me matar aqui mesmo na cadeira, né? Mas eu precisava levar um choque de realidade, ser sacudida para a realidade, e é isso muito que Deus e os amigos espirituais fazem conosco, que nós vamos passar para mudar por um período de tensão, mas nós mudamos. Quando a gente vai no médico e ele dá essas orientações, para de comer isso, começa a comer aquilo, está sobrando a vitamina tal e está faltando tal, enfim, porque é isso, né? Nós ficamos tensos, porque a gente já sabe que vai ter que mudar um hábito, pensa bem, um hábito alimentar. O quanto a gente custa. Imagina mudar hábitos que a gente traz há milênios, há várias existências, as várias vidas, e nós temos que ir para cá mudar. Aí a nossa dieta não é física e alimentar, a nossa dieta é emocional e espiritual, porque nós vamos nos nutrir do bem, do amor, da caridade, da compreensão. Quem daqui, que já fez um ato de bondade por qualquer pessoa, às vezes nem a pessoa soube, foi você que foi capaz de fazer aquilo por ela. O que a gente sente é maravilhoso, porque é gratificante, a gente se sente em paz, a gente se sente um ser humano melhor, por mínimo que seja, não é que a gente faça. Mas quando a gente toma uma atitude ruim, mal, a gente se sente péssimo, a gente se sente pesado, a gente se sente com uma carga que não é nossa, porque nós jogamos isso para nós e para as nossas costas. Por isso que a diferença na vida prática, ela faz milagres, entre aspas, na nossa vida. Como ainda é difícil identificar em nós os próprios, como é difícil identificar em nós próprios
o que estamos aprendendo. A projeção, o bondar para diante, eu me imaginar e eu tentar ser daquela forma, é uma forma de alívio. Quando nós queremos muito uma coisa, os espiritualistas, os hinduístas, enfim, eles ensinam muito. Quando eu quero uma coisa importante, eu já me imagino lá na frente. Isso na neurolinguística também tem. Então eu quero passar no vestibular, então eu já vou me imaginar, eu vou fazer vestibular, sei lá, para federal. Então eu já vou me imaginar lá na frente da reitoria, entrando no básico. Primeiro eu vou me imaginar, eu fiz muito isso na minha vida, lá na lista de aprovados, meu nome está lá. Não me importa qual a classificação, eu quero estar na lista. Eu quero me curar deste mal, desta doença, deste tormento emocional. Então eu vou me imaginar caminhando na beira de um mar, na beira de uma floresta, onde eu me sinto bem. Eu vou fechar os meus olhos, eu vou respirar e eu vou imaginar caminhando ao encontro de uma fonte e lá naquela fonte eu estou vendo a energia caindo em cima de mim, eu recebendo toda essa energia que vão transformar as células do meu corpo, da minha mente e eu vou me curar. Porque se curar também, além de merecimento, é uma decisão. Eu trabalhei 10 anos com a Rede Feminina de Combate ao Câncer em Brusque, atendendo diretamente as pacientes pós-cirúrgico. A grande diferença que se observa em cada um dos processos da doença é a atitude, claro, o tratamento é lógico, né, gente? Mas a atitude, a esperança e a vontade de viver. Fez toda a diferença no tratamento daquelas mulheres. Outra coisa, por trás de todo diagnóstico difícil, tem uma história difícil. Ninguém adoece no corpo físico se não teve aquela mágoa, aquela sequela, aquela dor emocional. Por isso que nós precisamos muito, muito projetar que a nossa vida, que aquele sofrimento, que aquela dificuldade que nós estamos passando, passa. Chico dizia isso também passa. E também na Terra, tudo tem dia e hora para acabar, inclusive, principalmente, o sofrimento. Então, é através dessa projeção que nós vamos enxergar em nós, enxergar nos outros com maior intensidade e facilidade o que não queremos reconhecer integralmente em nossa vida pessoal. Aquela velha frase de Sartre que já dizia: o inferno são os outros. Eu tenho uma facilidade imensa para reconhecer nos outros os defeitos deles, mas eu não enxergo que a maioria desses defeitos estão aqui comigo. Então, como é que eu posso julgar? Como é que eu posso falar de algo ruim que o outro tem se eu não estou enxergando aqui? E muitas vezes as famosas provas promocionais, que a gente não precisaria, mas é igual a promoção. Estou passando lá a promoção de calçado, não preciso, mas eu vou lá pegar um tamanquinho. Até na farmácia. Eu tenho um conhecido aqui na farmácia Ritorna, e quando ele me atende à noite, que às vezes eu vou pegar um remédio, uma coisa assim, olha aqui, tudo isso aqui está com desconto, show, não queres uma vitamina C? Eu nem estou precisando, mas tem um desconto enorme, eu vou levar uma vitamina C, porque a gente é assim. E as provas promocionais também são assim. Eu não precisava julgar o comportamento do outro, mas eu vou julgar, porque eu sou assim, imatura. E aí eu trago uma prova promocional para a minha vida que eu não precisaria. Então vamos parar com essas promoções, tá? Vamos nos dar limite. Vamos lá?
Durante esse período, essa projeção é bastante benéfica e faz parte do processo mental que se organiza em favor da nossa sanidade, em etapas, processo mental, que é devagar, né? Para que nós não percamos a nossa sanidade, porque senão a gente, embioca quando quer mudar tudo de uma vez só, né? Porque seria danoso olhar para todas as nossas imperfeições e corrigi-las de uma vez só. A gente perderia, inclusive, o nosso equilíbrio, né? Por quê? Porque nós não estamos com maturidade emocional, com maturidade espiritual para mudar tudo. Agora você é uma pessoa boa. É assim que a gente decide? Cada dia eu vou ser melhor do que eu já fui ontem. Não melhor do que ninguém. Melhor para mim, melhor para os outros. Cada dia eu vou tentar um pouquinho segurar o freio naquilo que não está legal em mim. E assim nós vamos conseguindo. Com o tempo, essa projeção torna-se tóxica, caminha para a fuga e pode nos trazer um estado interior de intenso mau humor e inadequação. Eu vou tentando, não consigo. Aí o que acontece? Fico mal-humorado, porque eu não estou bem resolvido comigo. Se eu estou mal-humorado, eu vou me sentindo inadequado. E aí nós vamos gerar uma coisa que é culpa. E nada nos adoece mais de quando nós puxamos as culpas para nós. Porque a culpa pesa. E não é isso que nós pretendemos para a mudança. Nós vamos tentar, nós vamos nos adequar, nós vamos tentar levar de maneira firme, devagar, a nossa mudança. É por isso que acontece tanta falência de trabalhadores espíritas, médiuns, que, não identificando em si uma maneira mais sóbria para lidar com as suas imperfeições, não estabelecem nenhuma forma de olhar interior. Culpam os demais companheiros e desertam dos seus compromissos. Isso vale para todos nós, frequentadores, trabalhadores, médiuns. Não concordo com isso, quer saber? Não vou mais naquela casa espírita, porque a gente é assim bobinho. Ai, não concordo com determinada coisa, para mim não presta. Vou sair da casa espírita, não quero mais trabalho mediúnico. Agora, já fui bobinha assim mesmo. Agora eu não dou mais palestra. Eu lembro que uma vez eu disse, não vou dar mais palestra. Aí eu tô com uma amiga aqui sentada, que ela disse assim para mim, é mesmo? Tu não vais mais dar palestra? Né, Sônia? Tu não vais mais dar palestra? Olha, eu penso que esse compromisso é teu e tu tens que dar palestra. Só que se tu podes arcar com todas as consequências de sair porta fora de uma casa espírita, é claro que não, né? Mas a gente às vezes está magoado, está sensível, porque a gente é o quê? Vaidoso. Porque a gente é o quê? Orgulhoso. E daí a gente leva essa sacudida de um companheiro encarnado e depois dos desencarnados também, porque aquilo fica na nossa cabeça. E é claro que a gente volta bonitinho, nem saiu, já fica ali para dar mais uma palestra, vai estudar, porque a vida é isso. Assim como no nosso dia a dia. Eu podia ser melhor, mas a minha esposa não deixa, tá? Porque ela me inferniza da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Eu também podia ser melhor, mas o meu marido, ele me suga. Olha, tudo ele pergunta para mim. Não consegue achar uma toalha no armário. Nós somos esses. E aí a gente vai dizendo que a gente não melhora porque o inferno são os outros. Eu podia ser melhor, mas esse trabalho, ainda bem que você tem e saúde para trabalhar. Eu podia ser melhor, mas as pessoas do meu trabalho é porque tu não convive. Convivo. Você está no lugar que você precisa ou merece. Se não precisasse nem merecesse, você estaria em outro lugar. Mas se você se esforçar, estudar, melhorar, quem sabe você merece
o livramento dos seus sofrimentos, um outro trabalho, uma calma e harmonia na sua família. E aí, nós vamos para aquilo que eu digo, sair do provas e expiações e ir para um planeta de regeneração, onde, se Deus permitir, né, estou projetando isso, para aí nesse ponto que eu estou passando de aeróbus, dirigindo. Vamos lá para a Casa do Escritor, assistir uma palestra, vamos lá para aquela outra colônia espiritual, não é assim? E daí daqui, vai demorar, tá, gente? E daí daqui, do orbe terreno, mas a terra do futuro, nós vamos nos ver conversando, quem sabe eu sentada aí, um de vocês aqui, e ainda vai lembrar assim, olha, lá na Casa Espírita, nas palestras da Sônia, da Rita, da Shirley e de outros palestrantes que estão aqui, precisas ver como eu aprendi tanto que agora estou aqui, ó, num planeta de regeneração, conversando com todo mundo. Muito obrigada. Pensem e reflitam sobre as suas mudanças. Que a nossa semana seja abençoada, que o nosso lar, a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos e aqueles que nós nem temos tanta simpatia, mas possam receber a energia positiva que nós vamos levar quando sairmos daqui lá para fora. Muito obrigada.